Olá, empresário e empresária, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast do Plano Empresarial. Essa escola de negócios que a gente criou, desenvolveu para levar para você, para sua empresa, uma mentalidade de transformação com ferramentas, com conteúdos, com experiência para você aplicar todo dia na sua empresa. Meu nome é Tomás Morgante, estou como CEO do Plano Empresarial e aqui nesse episódio 1 está meu amigo, sócio, excelente consultor de empresas e de pessoas, Felipe Machado. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, pessoal, empresários, empresárias, sejam bem-vindos ao primeiro episódio, do podcast Plano Empresarial. Um espaço dedicado a você, dedicado à sua empresa, onde a gente vai trabalhar vários assuntos relacionados à gestão do seu negócio, à gestão de pessoas, liderança, gestão de equipes, equipes de alta performance, inteligência emocional, mentalidade e por aí vai. São muitos conteúdos e conteúdos muito bons, relevantes para que um negócio prospere. Ô Felipe, você estava falando agora, sabe que quando você pensa em 2 segundos assim, né? Você começou a falar tudo que a gente vai conversar, né? E você que está empresário aí, que está no teu dia a dia, na tua luta, quanta coisa hoje um empresário precisa se preocupar, né, Felipe? É processo, é gente, é pessoas, é imposto, é mentalidade, é bastante coisa. E é aí que moram hoje os desafios para você ser empresário. Antigamente, né, a gente abria uma portinha, era só comprar um produto, vender um produto e as coisas iam caminhando. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de pessoas, é um desafio para todas as empresas no mundo inteiro, em todos os negócios, em todos os mercados, em todos os segmentos. Por quê? As pessoas mudaram muito. Nos últimos anos, então, mudaram muito mais. A tecnologia, a inovação, o acesso à informação trouxe diversas coisas diferentes que acontecem hoje em dia nas empresas e na mentalidade das pessoas. E com o plano empresarial, a gente quer levar uma maneira de você conseguir entender os pontos principais que você precisa dar uma atenção na tua empresa, os pontos principais que você precisa dar atenção para você mesmo, para que a tua empresa prospere. E o que é um ponto importante? O plano empresarial, esse podcast, aqui nós estamos startando nesse momento. Mas isso que a gente está falando é construído com mais de 10 anos de experiência, com mais de 1.000 empresas que, de alguma forma, aplicaram, em partes ou em todo, a metodologia de trabalho que a gente vem desenvolvendo com uma experiência de várias coisas diferentes. E é onde que está o ponto principal que a gente coloca a nossa energia hoje na gestão das empresas? Planejamento estratégico e pessoas. Eu vejo que esses são os pontos assim que a gente dá uma atenção diferenciada. Dentro desses pontos tem muita coisa que a gente vai começar a conhecer hoje. Mas é isso, né, Felipe? A gente tem uma gestão empresarial, digamos assim, estruturada, com uma aplicabilidade, com uma visão de futuro e pessoas da mesma forma. Concorda comigo? Isso aí, é aquela base, que a gente trabalha, que são as pessoas, os processos e os produtos. E a gente trabalhando com pessoas engajadas, pessoas competentes, pessoas treinadas, pessoas com uma mentalidade positiva, processos bem estruturados e os produtos, a gente tem resultados extraordinários. E é por aí, é esse caminho, essa trilha que a gente vai seguir aqui no Plano Empresarial. Então seja bem-vindo, nos acompanhe, já se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. Então a gente vai estar trabalhando com base nesses pilares estratégicos para você desenvolver a sua empresa. E isso que a gente está falando, né, Felipe? Olha só, a filosofia, a forma que a gente, digamos assim, a nossa proposta de valor, né? Transforme a sua mentalidade, organize o crescimento da sua empresa para conquistar a liberdade. Então as coisas elas têm assim uma sequência. E a sequência que a gente acredita é justamente essa. A mentalidade é a essência. É dali que uma empresa consegue ou não se desenvolver, prosperar e caminhar para frente. E aí por que a gente está falando dessa maneira, né? E por que as coisas elas têm uma ordem, uma sequência? O sucesso em si, se você buscar algumas biografias e alguns estudos de forma geral, se percebe o quê? Que existem sim algumas leis, existem sim algumas formas de alcançar o sucesso. E não é algo assim ocasional, que a pessoa simplesmente acordou e faz aquilo que o universo quer que ela faça e pronto, tudo dá certo na vida dela. Existem sim várias coisas que são norteadoras e que quando você olha uma pessoa de sucesso, olha outra pessoa de sucesso, olha outra pessoa de sucesso, se percebe algumas semelhanças em atitudes e em comportamentos, né? Quando eu digo de sucesso,
o sucesso em si ele é uma interpretação individual. Cada um entende o sucesso de uma maneira. Para mim, por exemplo, o sucesso o que que é? É eu ter um trabalho, uma renda, um desenvolvimento profissional que me dê satisfação e que supra de maneira satisfatória as minhas necessidades financeiras, junto a uma saúde física, uma saúde mental e emocional, uma família harmonizada. Então eu entendo que quando esses pilares eles estão de alguma forma alinhados, essa pessoa ela está caminhando pelo um caminho de sucesso, né? E eu não vejo também o sucesso como um objetivo final. Ah, a pessoa alcançou o sucesso, pronto, né, Felipe? Já está lá, alcançou tudo na vida dela. Eu vejo que é uma manutenção diária, né, meu amigo? É uma constância, é um trabalho contínuo. Exatamente, é o passo a passo, né? Que cada passo leva ao... O primeiro passo que a gente dá que vai nos conduzir nessa caminhada que diariamente a gente vai construir esse sucesso, né? Tem até uma frase muito interessante do Gabriel Pensador, né? O futuro é um presente que a vida nos dá. Então a gente tem que trabalhar no presente para a gente chegar onde a gente quer. Então é cada dia, é diário. E aí, fazendo um gancho ao que o Tomás falou com relação a esses 3 pontos, né? Que é transformar a mentalidade, crescer, desenvolver um crescimento organizado na empresa para poder ter liberdade. Isso aí se resume basicamente com a mentalidade do empresário. Tem empresário, por exemplo, que a gente acompanha e a gente vê muito isso no dia a dia, né, Tomás? No nosso dia a dia dentro das empresas, que a gente vê os empresários, porque se eu sair da operação a empresa não vai para frente, que a empresa depende dele, que se ele não fizer o outro não vai fazer do jeito que ele gostaria que fizesse. Isso é mentalidade. Isso é uma mentalidade escassa, porque o empresário ele acaba ficando refém da empresa e não o contrário, ele faz a empresa crescer e prosperar, porque ele fica com uma mentalidade fixa, um mindset fixo. Quando o empresário ele tem um mindset de crescimento, ele começa a observar as coisas por outra perspectiva, de que ele precisa desenvolver as pessoas, treinar, capacitar as pessoas para que as pessoas executem os processos e ele tenha os resultados. E ele não precisa ficar ali no dia a dia da operação. Ou seja, o que ele vai ter? Liberdade. Ele vai ter liberdade para poder curtir com a família, liberdade para poder viajar e liberdade financeira também. Então é muito importante a mentalidade. Aonde que eu quero chegar? Qual mentalidade que eu tô? Qual que é o meu mindset? E isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui no nosso podcast. É isso aí, Felipe. E olha só que interessante, porque a gente está colocando que as coisas elas têm uma ordem, né, Felipe? A gente tem um começo, um meio e uma continuidade nas coisas, né? Então, um empresário que tem uma visão, por exemplo, de que a empresa só funciona com ele, o que acontece? Essa mentalidade dele aplica-se na empresa uma centralização de poder de decisão, uma centralização de processos, uma centralização de tudo. E, na verdade, o empresário que pensa isso, realmente o dia a dia é assim. Só que além da empresa depender dele para não quebrar, o que acontece? A empresa também fica limitada. Por quê? Uma pessoa, todas as pessoas no planeta têm 24 horas por dia. Não tem ninguém no planeta que tenha mais do que 24 horas por dia. Então, se uma empresa, uma organização que tem várias pessoas envolvidas, ela centraliza tudo em uma só pessoa, o que acontece? A gente tem ali um funil. As coisas elas não caminham, elas não se desenvolvem. E aí que a gente começa a colocar, por exemplo, um pouco de conteúdo assim mais prático no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, por exemplo, no que a gente entende enquanto gestão empresarial, o planejamento estratégico ele é um pilar centralizador decisório de iniciativas que a empresa precisa ter para se corrigir, para melhorar, para alcançar, para mitigar e, enfim, para poder, digamos assim, caminhar de uma forma próspera. E é o desenvolvimento, a identificação do planejamento estratégico adequado que faz, aliado à execução dele depois, a empresa alcançar esses objetivos. E um planejamento estratégico, Felipe, você que é um especialista em pessoas, né? A gente tem é muito interessante isso, inclusive, porque eu já vi muitas pessoas, consultores, inclusive, pessoas que trabalham com isso que não percebem esse detalhe. As 4 perspectivas tradicionais do planejamento estratégico começam com aprendizado, pessoas, é a base. Uma empresa que está, por exemplo, mas eu treino meus funcionários, treino minha equipe e não consigo chegar no ponto que eu quero. Meu amigo, primeiro ponto, primeira regra de ouro, digamos assim, isso não tem fim. As empresas hoje estão entendendo que elas são escolas. Mas eu treino o meu funcionário e quando ele está pronto ele sai. Bem-vindo ao mundo corporativo. É assim mesmo que funciona. Se você não aliar, além do treinamento, uma cultura que faça com que a pessoa queira ficar na tua empresa. Mas que ela queira ficar na sua empresa. Porque aí começa um pouquinho das mudanças desse mundão que a gente está vivendo hoje. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, eles ficavam lá 10, 20, 30 anos numa empresa. Isso hoje em dia dificilmente acontece.
A pessoa tem que ter um alinhamento de propósito muito grande. E se você não sabe do que eu estou falando de propósito, continue com a gente, porque esse é um ponto principal da nossa conversa também. Quando a pessoa entende o propósito de vida dela e a empresa que ela está inserida, tudo começa a fazer mais sentido no trabalho dela, né? Então esse primeiro pilar, né, Felipe, que é aprendizado, que é a gestão de pessoas, a cultura, se conecta com o quê? Com processos. E essas pessoas bem instruídas, treinadas, capacitadas, motivadas, com esse mindset que traduzindo é a mentalidade das pessoas voltadas para o crescimento da organização, desenvolvem processos enxutos, organizados, otimizados, com visão de melhoria continuada. E esses processos, o que eles têm como objetivo? Atender um cliente, atender um mercado. E a gente chega na terceira perspectiva do planejamento estratégico, que é a identificação, o atendimento das necessidades de mercado, de clientes e assim por diante. E é esse fornecimento aqui, é esse ponto de clientes que se conecta com o financeiro. Então, quando uma empresa está buscando faturar mais, eu não estou tendo lucratividade, eu preciso aumentar a lucratividade, às vezes vai lá na calibragem da margem, aumenta a margem, por exemplo, aumenta o ponto lá para ganhar mais, às vezes ali pode estar o erro também, mas muitas vezes o erro está antes. São as pessoas que não estão preparadas, os processos que não estão bem organizados, que não geram clientes satisfeitos, que não geram um mercado bem atendido e que, por consequência, né, Felipe, acaba chegando no pilar do financeiro que a engrenagem não roda, né? Exatamente. E hoje uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, dentro das empresas, com esse trabalho de consultoria que a gente já vem desenvolvendo, que é inclusive o que startou esse plano empresarial, né? É justamente a mentalidade dos empresários. Porque eles, quando você chega para um empresário e fala com ele que ele precisa desenvolver processos dentro da empresa, o cara dá um pulo de 1 metro de altura. Ele acha que o processo ele vai engessar. Mas é por quê? Porque ainda não sabe qual que é o verdadeiro conceito de um processo. Qual que é a essência do processo, qual que é a necessidade do processo. Porque o processo ele nada mais é a documentação do que é feito. E com um processo bem definido dentro da empresa, você tem a capacidade de monitorar se o colaborador está fazendo, está executando o processo da forma correta. Você tem a capacidade de mensurar os resultados através dos processos. Você tem condição de cobrar o seu colaborador, porque tem um processo definido para ele seguir. E você pode também, inclusive, mudar o processo. Se identificou alguma falha no meio do caminho, você pode mudar o processo. Então, um processo bem definido, ele é muito importante dentro da empresa. E aí tem que definir o processo, porque muitas vezes o que acontece, né, Tomás? A gente percebe isso na empresa. Às vezes eles definem um processo, mas não treinam o colaborador. E aí o processo não vai funcionar. Então, tem que ter o processo bem definido, tem que ter o colaborador treinado naquele processo, o colaborador treinado com competências, tanto técnicas quanto comportamentais, para poder executar aquele processo, para que aquilo chegue no cliente e o retorno desse cliente vai dar o faturamento que a empresa precisa. Então isso é muito importante. Então quando a gente começa a entender e a conectar essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a perceber a importância e a gente começa a transformar a mentalidade. E esse é o principal objetivo do plano empresarial. Legal, Felipe, muito bem explicado, Felipe, porque assim, quando a gente fala plano empresarial, né, o nome que a gente batizou essa nossa criança querida, né, é um plano, é realmente um plano. E como que a gente visualiza na prática esse plano, né? Aqui no plano empresarial a gente tem alguns valores, alguns pontos assim para nós que eles são muito soberanos, né? E uma das coisas é a simplicidade, é a gente conseguir falar com uma linguagem com o empresário que ele se sinta atendido. Por quê? Eu mesmo, Felipe, quando eu comecei a buscar um desenvolvimento, né? Eu comecei a empreender muito cedo, né? Minha primeira empresa eu tinha nem 20 anos e ela começou a crescer, se desenvolver de uma forma muito rápida. E quando eu fui começar a buscar, entender o que eu estava fazendo, buscar conhecimento, o que eu percebi? Que até a linguagem, ela já é uma restrição para as pessoas. Porque você começa a ouvir tanto termo diferente, tanta palavra ingleseira, brasileira, misturado, tudo junto, que você às vezes fica meio perdido. Então esse é um ponto, sabe? A gente quer ter uma linguagem simples, acessível, para que você que é empresário consiga se sentir realmente respeitado no momento que você está, para que você possa, junto com a gente, estar trabalhando esse desenvolvimento. Agora, uma parte que é muito importante, que eu vejo assim, a sua parte, ninguém vai poder fazer por você. Então, o plano empresarial aqui, a gente quer ser um caminho, uma forma, uma ferramenta para trazer essa facilidade, mas é importante que você, enquanto empresário, entenda que só depende de você.
Ano passado, né, Felipe, eu brinquei muito com uma frase, né, que eu ouvi de você e que para mim faz muito sentido, né? Eu vejo muito empresário com a seguinte filosofia de vida, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então você, empresário, coloque a culpa em você. A culpa que eu digo no sentido da responsabilidade de agir e de fazer diferente. E aí, dentro de muitos estudos de caso, muita realidade, muita aplicação no dia a dia, a gente percebeu o quê? Que as empresas elas passam por fases. Elas passam por processos que dá para entender assim que é um amadurecimento da gestão empresarial. Tem algumas empresas, Felipe, que a gente começa a trabalhar, e você sabe muito bem disso, né? Que você vive isso no dia a dia também, que a gente tem que ter um cuidado adicional, por exemplo, quando a gente fala de pessoas. Tem empresa que a gente já chega, você vê que existe uma maturidade das pessoas, existe uma maturidade de processos e a gente consegue ser muito mais rápido na aplicação das ferramentas ou na aplicação das correções que precisam fazer. E em algumas a gente precisa fazer todo um trabalho de base, de construção. Por quê? Quando a gente fala de mentalidade, isso tem um atrelamento direto com a inteligência emocional. É o quanto que a pessoa tem pele emocional, condição, resistência emocional para lidar com estresse, para lidar com adversidade, para lidar com objeções, para lidar com o erro. E isso é uma coisa que hoje em dia, inclusive, pelo estresse, pelo excesso de informação que as pessoas têm, muita gente sofre de falta de inteligência emocional e isso impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. As pessoas ansiosas porque estão vivendo o futuro, depressivas porque estão vivendo o passado e não conseguindo viver o presente. E aí, esse plano empresarial, o que ele visa? Que as pessoas, que as empresas, no caso, os empresários, né, enquanto pessoas à frente de um CNPJ, tenham a condição de traçar um plano. E aí vamos falar um pouquinho dele aqui, né, Felipe? Para o pessoal poder conhecer e entender de que maneira que a gente visualiza as empresas. A primeira parte que a gente vê assim que é extremamente importante para uma empresa. E se você não tem uma clareza da consciência, não tem uma clareza, uma consciência do quanto isso realmente é importante, eu te peço para estudar profundamente o assunto, tá? Que a gente chama do quê? De filosofia e de diagnóstico, tá? Ou diagnóstico e filosofia. Por quê? É um momento que a gente, com muita verdade dentro da nossa visão, a gente consegue profundamente entender aquilo que a gente precisa melhorar. E a filosofia, né, Felipe? Quero que você fale um pouquinho para nós aí, a questão da missão, da visão, dos valores, que é uma coisa que eu vejo que hoje em dia existe uma gourmetização, por um lado, as pessoas supervalorizam isso de uma forma às vezes equivocada, é um texto muito bonito, e tem outras que escrevem de uma forma Ctrl+C, Ctrl+V, juntando um monte de coisa de outras empresas da internet, só porque ela precisa ter um quadro na recepção falando a respeito da missão, da visão e dos valores. Como é que você vê isso no dia a dia, Felipe? Como é que é a importância disso para uma empresa? Isso é muito importante, isso que você está falando, porque tem até uma frase que eu gosto muito de usar quando se fala desse assunto, tá? Que não foi feito para gringo ver, né? Porque muitas empresas, às vezes, vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa que está fazendo a implementação de uma norma ISO de qualidade, por exemplo, ela precisa cumprir com alguns requisitos. E aí a empresa desenvolve aquilo ali e coloca lá num quadro na parede só para cumprir com o requisito. Mas na prática, aquilo ali não está incorporado no dia a dia da empresa. Aquilo ali não está incorporado nas pessoas. Então não adianta dar um Ctrl+C, Ctrl+V num valor, numa missão, numa visão e deixar aquilo ali na parede. Isso tem que estar correndo nas veias dos colaboradores, isso tem que estar correndo nas veias do empresário. Porque isso sim é a essência do que é a missão, do que é a visão, do que são os valores. Os valores de uma empresa, eles têm que estar condizentes com os valores do empresário. São os valores do empresário dentro da organização. E esses valores, eles têm que estar condizentes também com os valores de quem está trabalhando ali dentro. A missão é onde o cara quer chegar, onde o empresário, onde você quer chegar com a sua empresa. Isso não pode ser algo só para estar na parede, não. Isso aí tem que estar incorporado nas pessoas. Todos com o mesmo objetivo. Isso é fundamental para a empresa crescer. Isso é fundamental para o negócio prosperar. Então, a visão, onde eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar, quando que eu quero chegar, isso é muito importante. A missão também, qual que é a nossa missão, o que a gente entrega, o que a gente leva através da nossa empresa para as pessoas. Isso, quando o empresário e os colaboradores, eles entendem isso, na essência, é um grande salto que eles estão dando para o desenvolvimento. E outra coisa, mentalidade. Isso faz parte da mentalidade. Então, quando a gente fala de missão, de visão
e de valores dentro dessa verdadeira essência do que é isso aí, a gente está falando de mentalidade, a gente está falando de mentalidade de crescimento. Fantástico, Felipe, fantástico, porque eu gosto assim de explicar para algumas pessoas que ficam na dúvida, por exemplo, a questão da missão e da visão, né? A missão, eu vejo que é aquilo que realmente o impacto que a pessoa quer causar no mundo, né? O que que ela quer deixar? Qual que é o legado que ela quer deixar? Por que que ela levanta todo dia, né? Porque eu vou ser sincero contigo, sabe, Felipe? Tem muito empresário que não tem isso, que não sabe disso, ou que pelo menos não identificou. E aí, muitas vezes fica atrelado 100% a uma situação financeira. Ah, mas qual que é a tua missão? Ganhar dinheiro. Meu amigo, se a tua missão é ganhar dinheiro, existe um risco muito grande de no futuro, próximo, médio ou longo, você ser uma pessoa frustrada. Por quê? Só o dinheiro por si só ele não gera um preenchimento. Não é que não é importante, não é isso. É totalmente ao contrário. Ele tem uma importância, uma relevância fundamental para a existência saudável e feliz do ser humano nesse planeta. Agora, ele só como uma busca única não faz sentido. A pessoa ela não consegue se preencher, porque quanto mais ela tem, mais ela vai querer ter, ela nunca vai se sentir satisfeita com isso. E a visão é justamente isso que você falou. É o prazo, é quando e onde eu quero chegar para poder assim ter um objetivo, uma meta, um algo a se alcançar. Por quê? Senão a empresa ela não tem um direcionamento. Eu já contei uma vez para ti até, eu ouvi uma vez num treinamento que o treinador ele falou assim, né? Que é melhor você estar parado do que estar caminhando para o lado errado. Aí eu questionei ele na época, mas como assim? Se eu tô andando, pelo menos, eu tô aprendendo, tô me desenvolvendo. Ele falou, mas você tá andando pro lado errado. Então o sofrimento que isso gera, todo o desprendimento de tempo, de energia, de percurso, não faz sentido, fica parado, até você entender para onde que você quer ir. Entende? Então isso eu vejo que faz sentido, tem uma profundidade de sentido nisso para você realmente saber para onde você está seguindo. E os valores, o que que é, né, Felipe? Eu vejo assim, ó, é o que nos faz tomar decisões. É o que nos dá o direcionamento de qual caminho seguir. Porque a vida, eu vejo, ela é sempre feita de escolhas, né? O que que eu faço diante de uma situação? E se a empresa tem, por exemplo, um valor de honestidade, de simplicidade, de trabalho em equipe, de valorização de pessoas, fica muito mais fácil você balizar as suas decisões. Fica muito mais fácil você balizar, por exemplo, a decisão de um colaborador. Se a tua empresa, por exemplo, ela tem um perfil, você coloca como um valor dela porque é um valor seu. A honestidade, você não admite mentira. Você não admite mentira para o cliente, por exemplo. Ah, aquela mentirinha sempre tem para poder entender. Não, não tem. Não tem. Entende? Você trabalha de uma forma séria, de uma forma ética, de uma forma que valorize as pessoas. E quando a gente fala, então, de filosofia e diagnóstico, o que que é? Dá até para colocar assim, ó, o diagnóstico da filosofia também. Por quê? É nesse momento que a gente ajuda o empresário a entender para onde que ele quer ir. O que é que ele está fazendo nesse planeta? O porquê que ele tem essa empresa. Entende? Porque é aí que as coisas começam a se conectar. E aí quando a gente passa, supera essa fase, que muitas vezes, inclusive, gera, assim, profundos processos de reflexões nas empresas, e nem sempre é fácil passar por esse momento, porque tem muito empresário que às vezes olha para si e fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Né? A gente vai para um momento de mapeamento de necessidades. É ali no mapeamento de necessidades que é o quê? Eu tenho uma visão. Eu quero ser a maior empresa da minha cidade. Opa, show de bola. E aí tem um segredo, inclusive, né, Felipe? Por quê? Esse diagnóstico, eu vejo que e esse mapeamento, ele tem que ser atrelado a essa visão de futuro. Porque se eu chegar e falar hoje assim, nossa, eu sou muito bom em vendas, por exemplo, minha equipe comercial é muito forte, mas eu trabalho só na minha cidade. E essa empresa ela quer trabalhar no estado inteiro, não tem como ela dizer no mapeamento que ela é forte em vendas. Porque a experiência dela está limitada à cidade que ela está atuando ainda, não tá? Ela não tem uma experiência num alcance estadual. Então, esse diagnóstico, a pessoa entender onde que ela quer chegar, é o ponto de conexão para ela poder mapear de uma forma real aonde que ela vai estar. E aí esse mapeamento é que entra nessas áreas do planejamento estratégico, que é no financeiro, o que eu preciso fazer, em clientes, em mercados, em processos, em aprendizado. Tá certo, Felipe? É isso aí, onde a gente vai mapear os pontos fortes que a empresa tem e mapear também as fraquezas, né? Onde a gente encontra todas as fraquezas que a empresa tem e para a gente poder desenvolver, transformar essas fraquezas em pontos fortes, né? E entender e estruturar de que forma que a empresa vai lidar com essas fraquezas que ela tem também. Então são pontos bem importantes para o planejamento estratégico e é uma das fases que a gente trabalha no plano empresarial, né?
Eu acho que é importante também a gente deixar claro aqui que o plano empresarial é um processo de mentoria, um acompanhamento de um ano, né? A gente tem o podcast, que é uma entrega que a gente faz, uma entrega de conteúdo que a gente faz para o empresário que ainda não se sente preparado para ingressar nessa mentoria, mas a gente tem essa metodologia durante um ano de acompanhamento, com encontros semanais, que a gente passa por todas essas fases, que a gente dá a mão para o empresário e vai auxiliando ele a desenvolver a empresa, não só ele, quanto também a equipe, né? Então isso é importante a gente deixar claro para as pessoas entenderem o que é por que a gente está falando dessas fases, né? E após essa fase de mapeamento vem a fase de estruturação, né? Que é onde a gente começa a estruturar o negócio para partir para a implementação, que seria a outra fase, não é isso? É isso mesmo, Felipe. É isso mesmo, porque assim, pessoal, essa parte do mapeamento é importante assim que o empresário ele tenha uma condição real de ser sincero nessa pesquisa. E além da sinceridade, de saber realmente aonde ele precisa melhorar, existe a parte do conhecimento técnico. Porque se a pessoa não tem uma noção, por exemplo, do que é o certo, de como que uma empresa realmente precisa funcionar numa questão de gestão empresarial, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Organização financeira numa empresa. Se a pessoa que vai fazer o mapeamento não tiver uma noção de como que é uma estrutura financeira de uma empresa, ela não vai conseguir fazer um mapeamento assertivo. Ela não vai conseguir perceber que ela precisa ter centros de custo, que ela precisa ter categorias financeiras, que ela precisa ter fluxo de caixa, que ela precisa saber montar um DRE. Então tem vários pontos aí, precisa do conhecimento técnico também. Eu vejo que hoje em dia a gestão empresarial, ela não é só inspiração. Ela não é só o cara ter o tino para o negócio. Dependendo do nível de tamanho de empresa, de abrangência que ela tem, a necessidade técnica ela é presente. As empresas precisam conseguir suprir por isso. E aí, tendo esse momento do mapeamento, a gente vai para o processo de estruturação, que é onde a gente conecta o quê? Mapeou, entendeu os pontos que precisam ser corrigidos. Agora, vamos estruturar. Vamos fazer esse mapeamento virar um projeto para a gente entender o quê? Cada coisa tem um lugar, cada lugar tem uma coisa. As coisas elas vão se ajustando e você cria essa fase de estruturação é muito um processo, inclusive, de documentação. Por quê? Muitas empresas elas estão dentro da cabeça do empresário. Não, mas eu sei como é que a empresa funciona. Ok, mas as pessoas sabem. Sim, ele está aqui há 5 anos. Aí você vai fazer uma pergunta tosca muitas vezes para a pessoa, ela não sabe responder. Por quê? Ela fala, não, eu tenho que falar com o fulano. Ou seja, ela não sabe. Ela não tem um poder de decisão para fazer, ela tem que falar com o chefe, ela tem que falar com o dono, senão ela não consegue fazer. Aí, depois que a gente passa dessa estruturação, a gente vai para execução, que é a gente pegar essa documentação e aplicar ela no dia a dia. Então, quando eu documentei como é que funciona, por exemplo, o meu processo de gestão comercial, como é que é meu funil de vendas, como é que é a minha jornada do cliente, ou como é que eu quero que isso seja de verdade, como é que isso aconteça no dia a dia, eu preciso executar isso no dia a dia, né, Felipe? E aí que, de novo, a gente conecta o quê? Mentalidade. Senão as pessoas focam no problema ao invés de focar na solução, né, Felipe? Exatamente. E nessa fase de execução, toda a estruturação que foi feita também envolve as pessoas, né? Estruturar o que aquelas pessoas precisam, o que a equipe precisa, vai para a execução, executa tudo aquilo ali, todos os processos que foram identificados, todos os projetos que foram criados ali, inclusive os projetos para atender as pessoas de treinamento, de desenvolvimento, de mentalidade, de competências, de comportamentos. Então, tudo isso colocado em prática, a gente gera insumos que a gente consegue monitorar para desenvolver o processo de melhoria contínua e, no caso das pessoas, entrar numa fase de alta performance, que é a gente ir ajustando o que cada um precisa de acordo com o que já foi colocado em prática para a gente gerar essa melhoria contínua e fazer a roda girar. Que essa seria, no nosso caso, a quinta fase, né, do plano empresarial. E aí depois entraria a fase de pessoas e de relacionamentos, que a gente trabalha também um pouco da parte de recrutamento e seleção, como que eu vou trazer novas pessoas, porque a empresa começa a entrar num processo de ascensão, de crescimento, então como que eu vou trazer as novas pessoas, como que eu vou identificar essas pessoas no mercado para trazer, o que eu preciso fazer de treinamento para essas pessoas, e a gente entra nessa outra fase. E depois vem a próxima fase, que o Tomás vai falar um pouco, que é a fase de crescimento e escala. Que a gente estruturou, agora vamos crescer, né? Vamos escalar o que a gente tem aqui do nosso negócio. É isso aí, Felipe. Essa parte de pessoas e relacionamentos, né, Felipe, entra muito a parte da cultura organizacional, né? Como que o relacionamento
acontece entre as pessoas, né? Qual que é a visão que elas têm de cultura, o que que a empresa valoriza. Por isso que a gente fala lá, missão, visão, valores, a todo momento ela se conecta, e principalmente na formação da cultura. Porque a gente às vezes ouve alguns empresários falar assim, eu estou precisando criar uma cultura na minha empresa. Ilusão. Toda empresa tem uma cultura, ela já tem. O que muitas vezes ela precisa é melhorar essa cultura, é pivotar essa cultura, é fazer essa cultura se transformar em algo positivo, em algo que traga benefício para as pessoas. Mas um ponto, Felipe, eu quero já trazer uma dica assim, importante na parte da execução. O que eu percebo muito, né? Às vezes as empresas, elas querem fazer uma melhoria, né? E tem muita coisa para melhorar. E aí, quando está fazendo a documentação disso, essa estruturação, ela não quer colocar tudo que precisa ser feito porque é muita coisa. Aí ela fala, não, vamos só arrumar isso aqui agora, depois a gente vê isso de novo. Eu vejo que é errado. Por quê? Nessa fase da documentação, da estruturação, a gente tem que desenhar o cenário perfeito. É como que é que ele tem que ser de verdade. Mas, na execução, a gente pode ter ciclos de melhoria disso. Porque depois a gente entra na melhoria contínua, inclusive. Mas a própria aplicação daquilo que a gente entende que é o cenário perfeito, isso pode passar por fase. Porque senão o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Tem empresas que fazem organograma, por exemplo, né? Tem lá o organograma da empresa e precisa mudar esse organograma. E esse organograma, o ideal mesmo, vai trazer muita mudança para a empresa. Aí tem empresa que quer fazer um organograma transitório. Ou seja, existe um que as pessoas já não entendem, elas querem fazer outro que as pessoas não vão ter tempo de assimilar para que depois chegue num terceiro. Não funciona. Por quê? As coisas elas são dia após dia, é um tijolinho por dia. Então, quando a gente tem uma visão de onde a gente quer chegar, numa questão de processos ou de execução dentro da empresa, é importante que as pessoas já saibam, desde já, qual que é o nível que a gente quer chegar. Como que a gente vai construir esse nível. Então, passando aí pela essa fase de mapeamento, de estruturação, de execução, melhoria contínua e alta performance, pessoas e relacionamentos, a gente consegue, com essa base organizada, solidificada, ou pelo menos caminhando para que isso seja cada vez mais uma realidade dentro da empresa, a gente consegue ter o quê? Crescimento e escala. Tem muitas empresas, Felipe, que eu já passei, que eu tenho certeza que você já passou também, a gente junto vive isso em algumas empresas hoje. A empresa chega assim, olha, eu quero crescer, eu quero ter mais 1, 2, 3, 4 filiais, e eu quero que vocês me ajudem a fazer isso. Aí quando a gente vai para dentro da empresa, a primeira coisa é dar 10 passos para trás. Por quê? Se a gente abre, escancara o crescimento de uma empresa sem uma coisa organizada, minimamente que seja, o que acontece? O risco financeiro é muito grande, o desgaste de energia é muito grande, por quê? Você acaba replicando um modelo que não funciona. Então você que é empresário, que quer que a tua empresa cresça, que quer ter mais filiais, mais unidades, quer abrir franqueamento, isso é maravilhoso. Queira isso para você, principalmente se você tiver uma visão de mundo, uma missão, um impacto que você quer causar para esse mundo, show de bola. No entanto, olhe um pouco para dentro da tua empresa e se imagine, tá? Se você está hoje na tua empresa, isso te consome 14, 15, 16 horas por dia. Como que vai ser se você dobrar isso? Como que vai ser se você dobrar isso? Entende? Então é esse processo que a gente aqui vai junto contigo agora. A partir de hoje, desse episódio 1 do podcast Plano Empresarial, a gente juntar as nossas mãos aqui, caminhar com conteúdo de valor, com ferramentas para você ir aplicando no seu dia a dia e para você cada vez mais perceber que só depende de você. E se você quiser saber mais, que nem o Felipe já colocou lá no começo, se inscreva aqui no canal para receber nossas notificações. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no Twitter, em todas as plataformas digitais e aqui no podcast para você poder acompanhar a gente. Então, da minha parte, Felipe, ficam até logo. Para você, empresário, para você, empresária, Felipe, sigamos junto na jornada com esse pessoal, com esses empresários de valores que já se despertaram, já tem uma mentalidade um pouco mais desenvolvida, digamos assim, para saber que só depende deles. Tá certo, Felipeira? Muito grato pela presença, meu amigo. Isso aí, muito grato a todos que estão acompanhando a gente. E uma coisa que o Tomás falou é fundamental. Se você quer crescer, você precisa organizar. O progresso ele não vem primeiro que a ordem. Primeiro vem a ordem, depois o progresso. Então, se você quer crescer de forma organizada, nos acompanhe. Que a gente está aqui para poder entregar o máximo que a gente puder. Todo esse conteúdo, toda a nossa experiência, dia a dia, na lida com as empresas, com os empresários. E a gente vai compartilhar toda essa experiência com vocês aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.